esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Queridos irmãos, este trecho do Evangelho de hoje já é bem conhecido por nós, porque Jesus faz 2 perguntas aos seus discípulos. Primeiro, sobre o que dizem a respeito dele, o que as pessoas falam da sua identidade. E a outra pergunta, Jesus vai direcionar aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta segunda pergunta, ela é muito importante para os discípulos e para nós que somos os discípulos do nosso tempo, porque a compreensão da pessoa de Jesus Cristo vai nortear toda a nossa vida cristã. Ao olharmos para o Evangelho, nós conseguimos compreender isso. Jesus vai perguntar: quem dizem por aí que eu sou? Então os discípulos vão responder: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és alguns dos profetas. Quando Jesus pergunta aos 12, Pedro, como cabeça do colégio apostólico, vai responder: tu és o Messias. Ou seja, Pedro reconhece que Jesus é um ungido e enviado da parte de Deus. Depois da resposta de Pedro, Jesus vai ensiná-los, anunciando então a sua paixão. Jesus vai dizer aos discípulos que ele deverá sofrer, que ele será rejeitado pelas autoridades judaicas, que ele deverá morrer, mas ressuscitará ao 3º dia. Pedro, que primeiramente reconheceu Jesus como Messias, vai o repreendê-lo. Pedro vai chamar a atenção de Jesus por conta do anúncio da sua paixão. Por que da atitude de Pedro em relação a Jesus? Porque Pedro, ele realiza essa repreensão. Primeiro, queridos irmãos, naquele tempo, as pessoas esperavam a vinda do Messias. E quem era o Messias? Alguém ungido por Deus para governar sobre o povo de Israel. Alguém que haveria de ser a presença do próprio Deus, alguém consagrado a Deus. Mas a concepção do Messias, a expectativa messiânica daquele tempo, era que o Messias seria alguém que haveria de triunfar sobre o poder terreno. Alguém que com a força do seu braço haveria de tomar o poder de Israel novamente para aquela nação. Não seria uma nação estrangeira a governar. Naquele tempo era o Império Romano que estava governando a nação de Israel. Então eles esperavam que o Messias fosse alguém político,
alguém que triunfaria politicamente. E quando Jesus anuncia a sua paixão e morte, isso se torna um escândalo para os seus discípulos. E por isso que Pedro então vai o repreender, porque a morte do Messias representa o fracasso da sua missão. Se nós esperamos que o Messias triunfe, que ele traga para si o poder, como que ele vai morrer? Se ele morrer, se ele já diz que vai morrer, ele já está então anunciando o seu fracasso. Mas Jesus, fazendo este anúncio da sua paixão, ele quer revelar aquilo que nós escutamos na primeira leitura de hoje. Ele não é o Messias triunfalista, ele não é o Messias que veio vencer com a força do seu braço e vencer um poder meramente terreno, mas ele é o Messias sofredor, o Messias que há de carregar sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, para triunfar sobre a morte e sobre o pecado, para conceder a nós a vida eterna. Jesus não vence pela força do seu braço, mas vence pela força do amor de Deus, que se faz sacrifício pela salvação de todos. E os discípulos não conseguem compreender esta realidade presente então na vida de Jesus. Ele é o servo sofredor que nós escutamos na primeira leitura de hoje. E por isso então que Jesus vai dizer a Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Se nós traduzirmos este trecho do Evangelho de hoje diretamente do grego, está lá escrito: não vá para longe de mim, mas sim vá para trás de mim. O que significa? Pedro, repreendendo a Jesus, está querendo dizer a Jesus o que ele deve ou não fazer. Queridos irmãos, às vezes na nossa vida de fé nós somos assim também para com Deus. Parece que quem é Deus somos nós. Parece que quem sabe de todas as coisas somos nós. E nós simplesmente nos aproximamos de Deus e dizemos a Ele: olha, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que o Senhor tem a fazer por mim. Eu te seguirei, mas eu tenho estas condições. Por isso que a pergunta de Jesus aos seus discípulos é muito importante e norteia o nosso discipulado. Se nós olharmos para Jesus e vermos Jesus apenas como um curandeiro, alguém que realiza milagres, alguém que multiplica pão, alguém que transforma água em vinho, nós iremos procurá-lo apenas para que ele resolva os nossos problemas. Nós trataremos Jesus como o gênio da lâmpada mágica. Nós vamos até ele apenas para apresentarmos os nossos pedidos, os nossos desejos. Mas se nós olharmos para Jesus e reconhecermos que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso seguimento, o nosso discipulado junto a ele será totalmente diferente. Não seguiremos Jesus em busca daquilo que ele pode nos oferecer. Não seguiremos Jesus por conta das vitórias que ele há de realizar na nossa vida. Mas seguiremos Jesus por amor. Porque por primeiro nós nos sentimos amados pelo seu sacrifício. Por primeiro nós sentimos o amor de Deus tocando a nossa realidade humana, quando o Verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Nós sentimos o amor de Deus todas as vezes que nós olhamos para a cruz de Cristo. E ali nós percebemos tão grande amor de Deus para com todos nós. Um amor que se entrega, um amor que se doa pela salvação de outras pessoas. E assim também nós nos comprometemos com o reino de Deus. Por isso então, do convite de Jesus ao final do Evangelho de hoje: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Queridos irmãos, é preciso o despojamento, o esvaziamento de nós mesmos, para que nós não coloquemos em primeiro lugar as nossas ideologias, as nossas concepções. É preciso que nós nos esvaziemos exatamente para que nós conheçamos Deus tal como Ele é. Cada um de nós que aqui estamos hoje, aqui reunidos, nós temos uma concepção de Deus. Tem gente, por exemplo, que diante do sofrimento,
diante das adversidades, vão questionar a Deus. Como que Deus permite que tal enfermidade aconteça comigo? Como que Deus permite que tal problema aconteça na minha vida? Eu rezo tanto, eu vou na missa, eu rezo o terço, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade. O que nós fazemos, queridos irmãos, não é para dobrar Deus ao nosso querer, à nossa vontade. O que nós fazemos é um gesto de reconhecimento e gratidão ao amor que nós recebemos de Deus. O Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, ele vai dizer que nós não amamos o próximo para que Deus nos ame, como condição para ser amado por Deus, mas ao contrário, nós amamos o irmão porque por primeiro nós somos amados por Deus, porque por primeiro nós somos tocados pelo amor e pela misericórdia, e assim então nós nos tornamos capazes de amar também. Não amar como humanos, mas amar como Deus. Amar de uma forma de se entregar, de se doar pela salvação da outra pessoa. Mas para que nós consigamos abraçar a cruz com Jesus, para que de fato nós o enxerguemos tal como Ele é, como Deus e Senhor da nossa vida, é preciso que nós nos esvaziemos, é preciso que nós renunciemos ao nosso eu, às nossas muitas vontades, para que a nossa vida entregue totalmente nas mãos de Deus, seja conduzida apenas por Ele. Para que também nós, com Jesus, entreguemos a nossa vida pela salvação das outras pessoas. Nós podemos ver realizar esse trecho do Evangelho de hoje na vida de muitos santos. Olhemos, por exemplo, para a vida de São Paulo. São Paulo, que era um fariseu, São Paulo, que perseguia os cristãos. A partir do momento que ele se encontra com Jesus Cristo, a partir do momento que ele é alcançado pela graça de Deus, ele é curado da sua cegueira espiritual. Ele passa a enxergar Deus com outros olhos. Ele enxerga de fato a face misericordiosa de Deus. E a partir daquele momento, Paulo então se compromete a anunciar o reino de Deus, o Evangelho, para que tantas outras pessoas, assim como ele, façam a experiência do amor de Deus. São Paulo abraça a cruz com Cristo. São Paulo assume para si as perseguições para que outras pessoas sejam alcançadas também pela graça de Deus, pelo seu amor misericordioso. São Paulo gasta a sua vida em prol do reino de Deus. Ele não reserva a sua vida para si, mas ele se entrega. E nós somos chamados, queridos irmãos, a termos esta mesma atitude, a de permitirmos que a nossa vida se torne dom para os irmãos, a permitir que Deus utilize da nossa vida como instrumento do seu amor, para que por meio das nossas mãos e das nossas palavras, tantas outras pessoas possam conhecer a pessoa de Jesus Cristo e abraçar a fé nele e também seguir o caminho da salvação, tornando-se discípulo de nosso Senhor. Mas é preciso que nós o reconheçamos como Messias sofredor, que com ele nós adentremos no caminho do Calvário, que com ele nós carreguemos a nossa cruz e com ele também nós entreguemos a nossa vida, doemos a nossa vida pela salvação de muitas pessoas, nos comprometendo com o reino de Deus. Por isso então, queridos irmãos, no instante de silêncio, peçamos que o Senhor nos envie o seu Santo Espírito, para que nos dê a força e a coragem, para primeiro vencermos a nós mesmos, para nos esvaziarmos das nossas muitas vontades e para permitirmos que a vontade de Deus se realize em nossa vida. Que Ele nos dê a coragem de anunciarmos no nosso tempo, nos vários ambientes por onde passamos, a boa notícia da salvação, mas sobretudo, de testemunharmos com a nossa própria vida o amor e a misericórdia de Deus. Que ao nos olharmos, as pessoas possam encontrar a presença de Cristo. Que por onde quer que nós caminhemos, as pessoas não vejam nosso lado humano, mas enxerguem a presença do amor de Deus em nossa vida. E que a nossa vida então se torne instrumento, ponte, para que tantos outros irmãos também se aproximem de Deus e a Jesus Cristo abracem a sua fé, permitindo que Ele seja o Senhor de suas vidas. No instante de silêncio,
Permitamos que a palavra de Deus se faça oração em nossa vida.